Metrópole. Entrevista. Olha que prazer. Dr. Cândido Sá, queridíssimo. Pois é, para achar um tempo na agenda desse advogado ilustre, que é um problema. Boa tarde, querido. Boa tarde, Dina. Alegria enorme estar aqui com você, com a categoria do Zé Silva. E na Metrópole, que é minha casa, com muita alegria, com muita felicidade. Que bom ter o senhor aqui e hoje falando sobre um assunto diferente. Dr. Cândido já falou sobre direito do trabalho, já inclusive com livros publicados do consumidor, do trabalhador, e agora vai falar sobre direito de família. O senhor comentou que estaria preparando um terceiro livro também. Seria desse assunto? Estamos preparando um terceiro e um quarto. O terceiro é sobre a questão tributária. Sim, lembrei. E o quarto é sobre direito de família. Então vamos lá, se você quiser tirar sua dúvida com o Dr. Cândido Sá, fica à vontade, 35055000. E tem também o nosso portal metro1.com.br, onde você pode ficar bem informado, mandar um e-mail com foto, com a sua narração para surreal@metro1.com.br. Surreal precisa de participação, gente. É importante que você bote a boca no trombone. Não só ligando nos programas aqui da Rádio Metrópole, reclamando, mas também provando isso. Hoje eu fui com uma amiga comprar ovo de Páscoa. Ovo de Páscoa. E onde eu fui, não vou dizer o nome, mas eu vou comparar com outro, porque eu até anotei algumas coisinhas, alguns produtos que a criançada adora, que enlouquece os pais. E aí o pai tem que comprar. E paga um absurdo. E nesse lugar que eu fui, estava com promoção até. Mas eu não comparei com outra loja para saber se realmente é promoção. Porque muitos dizem é promoção, quando você vai ver, não é promoção nada. Então, compare e mande pra gente mau atendimento, má prestação de serviço também, produtos absurdos, surreal@metro1.com.br. E tem também outro canal importante, que é o Você Repórter, @radiometropole.com.br, e tem um blog Você Repórter, que você também pode narrar a sua situação, o seu fato. Então, participe com a gente e vamos em frente, Dr. Cândido Sá. Já tem um monte de gente querendo conversar com o senhor aqui. Que maravilha. Vamos lá? Começando com quem? Com quem, Zé? Com Maria na 3. Oi, Maria. Oi, boa tarde. Boa tarde, Maria. Boa tarde, doutor Cândido. Boa Sou sua tarde, admiradora, Maria. número 1. Muito obrigado. Sou vizinha de Beto. Joia. Ô, doutor, a Magazine Luiza, o juiz mandou executar um pagamento de um eletrodoméstico que eu comprei lá com defeito e a Magazine Luiza não pagou até hoje e pedi execução e já tem mais de 30 dias que eu pedi execução, que não tem advogado, né? Vai lá nesse negócio de graça aí. Aí até hoje também nada, a Magazine Luiza não paga. O que eu devo fazer? Ô, querida, eu sugiro que você procure um profissional, né? Um advogado de sua livre escolha, que você tenha próximo, que você tenha uma comunicação fácil, porque certamente vai dar um andamento melhor nesse processo. Agora, se você já está na fase de execução, já está pertinho de acabar. Tenha um pouquinho de paciência que você vai chegar lá. E hoje é direito de família. É Dr. Cândido Sá que está aqui, gente, mas vamos falar sobre família. Deixa segunda-feira para a gente falar sobre isso, consumidor no Procon. Djalma na 2. Oi, Djalma. Djalma foi embora. Diva na 5. Oi, Diva. Oi, Dina. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, doutor Cândido. Boa tarde, querida. Olha, eu tenho duas perguntas, né? Uma é para mim e a outra é para minha filha. A minha é a seguinte, doutor. A minha mãe faleceu, entendeu? Vai fazer um ano agora. Então, ela deixou uma poupança e deixou uma casa. Sim. Então, assim, somos em 4 filhos, sendo que 2 é do casal, 2 não é. Esses 2 filhos, inclusive, que não vem ao caso agora, mas um cidadão que deixou a minha mãe na ruína, inclusive era pedófilo, né? E aí deixou só essas 2 coisas para ela. Então agora ela faleceu. O meu irmão, infelizmente, né, posso dizer assim, ele pegou assim que ela faleceu, ele pegou a poupança que ela tinha no banco, passou para o nome dele, sem me comunicar, aliás, eu não fui comunicada de nada. Agora, ele está querendo vender a casa, porque diz que é a parte dele. A minha irmã de 54 anos que mora nesta casa. Ela não é casada, mora sozinha, entendeu? Sempre foi dependente da minha mãe. Então, assim, ele está retirando as coisas dentro de casa, está vendendo.
E os documentos, todos os documentos de minha mãe, atestado de óbito do meu pai, tudo está com ele. Eu não tenho nem o RG da minha mãe. Se eu bem quis, eu fui tirar a segunda via do atestado de óbito para poder ter em mãos. É o único documento que eu tenho. Então, eu não sei. Eu já liguei uma outra vez aí para a Rádio Metrópole, falei com a doutora, não me lembro bem, acho que Ciane Versosa, que não me falha a memória, né? Cristina Santos, não? Eu acho que foi isso, sim, né? Eu não sei se é Jeane ou Ediane, um negócio desse. Cristiane. Isso, acho que é. Ela pediu para eu procurar lá na defensoria, mas quando eu cheguei lá... Não, foi outra, tem tempo, nossa, tem tempo isso. Tem uns 3 meses, mais ou menos. Mas eu não consegui, né, falar com ela. E eu fui até a defensoria, eles disseram que eu tinha emprestado queixa nas pequenas causas. Só que eu cheguei lá nas pequenas causas, eles disseram que não era com ele. Então, ficou assim, entendeu, Dina? Então, aí eu estava querendo aí do doutor saber que orientação ele me dá nesse caso. Quais os direitos realmente que esse rapaz tem de estar agindo dessa forma, sendo que todos são filhos. Não, aí seu caso realmente não é de pequenas causas, isso se chama direito de sucessões, né? Então, o que acontece é o seguinte, ele não tem realmente nenhum direito diferente do resto dos irmãos para estar agindo desta maneira, até porque não foi aberto inventário e não foi nomeado como inventariante esse seu irmão. O que tem que ser feito é o seguinte, todos vocês têm direito a exatamente o mesmo quinhão. Todo o patrimônio da família, de sua mãe no caso, tem que ser reunido e ser dividido de forma igualitária para os irmãos, de forma consensual ou não. E se ele, evidentemente, já se apossou indevidamente da poupança, como você colocou aí, esse valor deve ingressar neste total a ser dividido na justiça por vocês. Então, o que você deve buscar realmente é abrir o processo de sucessão o mais rápido possível e, através do advogado de sua livre escolha, fazer essas colocações na petição inicial, inclusive da poupança que ele se apropriou indevidamente. Luciana na 2. Oi, Luciana. Boa tarde. Boa tarde. Só, minha sogra, ela tem... Luciana, me ouça um pouquinho. Baixa só um pouquinho o teu rádio, por favor, querida. Pra gente poder te ouvir direitinho. A sogra, ela tem mais de 86 anos, tem Alzheimer, e tem uma casa no interior. E um dos filhos se apropriou da casa, mora lá há mais de um ano e não quer sair da casa. Qual o procedimento que a gente deve fazer para tirar ele de lá judicialmente? Se ele não quer sair e ela está precisando alugar a casa para manter a manutenção dela aqui. Uma ação de despejo, minha querida, não tenha dúvida. Não interessa aí quem seja, interessa que está ocupando irregularmente um imóvel que é da propriedade dela. Então, a ação de despejo do ponto de vista de se existe uma locação de despejo, se não a reintegração de posse. Demora muito, doutor, quando entra com uma ação para pedir despejo? Não, hoje em dia não. Porque a nova lei do inquilinato diz que sim, mas alguns casos, assim, a gente tem notícia, obrigada, Zé, que se demora muito. Zé é uma pessoa incrível, né, doutor? É demais, é categoria. Zé que fazer um favor pra gente. Não é não. Não demora muito não. Hoje está bem mais rápido, houve alteração na lei, tanto a questão da reintegração de posse quanto o despejo. Marcos agora vai falar com a gente, está na linha 3. Boa tarde, tudo bem? Oi, Marcos, boa tarde. O que eu falo é o seguinte, meu irmão faleceu, né? E ele tem uma poupança na Caixa Econômica. Minha mãe está tentando ver se consegue tirar lá, só que o gerente diz que ela não pode pegar esse dinheiro que está lá para ela. Eu queria uma orientação do doutor, por favor. É verdade, Marcos, o gerente está correto, porque o fato de seu irmão ter falecido não significa que vocês tenham aberto o devido processo legal para que haja direito a esse processo aí de sucessão, de herança, e que que os herdeiros possam necessariamente se habilitar a receber qualquer patrimônio, e inclusive esses recursos que estão depositados na Caixa Econômica. Então deve ser aberto o processo de sucessão e a partir daí
habilitar o inventariante para que o inventariante possa requerer um alvará para com esse alvará retirar o dinheiro. Deixa eu lhe fazer uma pergunta que me veio agora aqui na cabeça. É a seguinte: uma pessoa que convive com outra, a pessoa porventura tenha filhos, estou querendo uma situação mesmo, não é verídico. E aí essa pessoa morre. Aqui está junto, vai, sabe senha, sabe tudo, retira o dinheiro todo. Esse dinheiro poderia ser movimentado porque, se existem outras pessoas que poderiam ser beneficiadas, esse dinheiro não tem que ser repartido entre todos? Tem que ser repartido entre todos. Na realidade... Não pode, é legal então que, legal, não por pode exemplo, ser se a mãe retirado. dele tivesse a senha da poupança, fosse lá e retirasse, na hora do inventário, isso também seria contabilizado. Tem que ser declarado. Tem que ser declarado e contabilizado. Ok. Oi, Simone. Está na linha 4, Zé? Oi. Oi. Boa tarde. Boa tarde. Eu queria uma informação. Assim, eu tenho uma filha que não é minha filha biológica e nem tem documento nenhum. Eu educo ela desde uns 4 a 5 meses. E hoje ela tem 22 anos. Aí eu tenho um filho biológico. Aí existiria a possibilidade de eu fazer uma adoção legal? Porque a minha preocupação é assim, se eu vier a falecer, o meu filho, porque é biológico, tem direito, e ela não fica Por que descoberta. você não faz o registro? De quem é o registro dela? É registrada no nome do pai e da mãe dela. A mãe já faleceu e o pai não liga. Não dá. E você está assistência com nenhuma. ela há quantos anos já? Ela tem 22 a 21 e 26 meses, não sei. Menina, é tua filha já, É né? complicado. Aí é complicado. Aí o interessante é você verificar com seu filho um processo de doação, né? Que você tem direito a dispor de parte, evidentemente, do seu patrimônio para a doação, e você pode fazer isso a quem você quiser, independentemente de ser filho, não ser filho, e etc. Porque se no caso ela é registrada, se ela tem pai, tem mãe, e isso está no registro, oficialmente ela não é sua filha. Mas ela não pode, por exemplo, fazer um testamento, deixar um documento Pode. registrado... Pode fazer a sessão em vida, Pois pode em fazer vida um também. testamento, pode fazer o que ela quiser. Então, agora Simone. não é um adiantamento de legítima, né? Porque essa moça não é filha dela. A moça é registrada, a moça tem pai e tem mãe. Uhum. E agora quem chegou? Marizan chegou primeiro na linha 5. Oi, Marizan. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. A pergunta é essa, tudo bem. O cidadão teve 2 famílias. Em cada família ele teve 2 filhos. Só tem que entre 2 filhos de uma família, ele registrou um, o outro não registrou. Ele faleceu. O que não registrou tem direito à herança dele? Que prove a filiação, tem. Se a filiação for admitida pelos herdeiros, né, pelos outros irmãos, de forma consensual, ele tem direito, pode ser admitida de forma consensual, ou se não for, de forma judicial, ele ingressando, fazendo o exame de DNA e provando especificamente a filiação. Provando a filiação, ele tem direito à sucessão como qualquer outro filho dessa pessoa especificamente. Ah, rapaz, domina bem tudo. Diga aí, Zé, doutor Cândido Sá. Ave Maria. E isso é direito de sucessões, viu? Não é de família. Entende de tudo, gente. Ave Maria. A gente vai falar de separação, divórcio, né? Tudo vai no bolo todo aí. Ó, Babalu diz, viu, pessoal da redação aí, Maria e Lorena Tomatinho, vulgo, Babalu diz que o Rio Vermelho está o maior engarrafamento. Também vamos ter que morar aqui na rádio, aqui na região de Pernambués. Porque sair daqui complicou hoje, viu, gente? Complicou mesmo. Oi, Rose, na 2. Oi, tudo bem, Dina? Eu vou bem, você vai bem também? Sexta-feira, meu bem, que mal vai. Eu queria fazer uma pergunta para o doutor. Fique à vontade. Então, eu quero saber dele que em 2011 eu dei uma entrada em uma pensão judicial para minha filha. E aí já teve 3 audiências. E agora, o pai de minha filha só quer dar R$200. E ele ganha R$1.500. E o juiz ficou de dar se vai ou não vai. E até hoje não me deu nenhum resultado, eu continuo sem a pensão da menina, e já 3 anos isso aí. Qual é a última etapa desse processo? Aí você pode ter certeza que o juiz vai dar, né? Aguarde um pouquinho, converse com seu advogado, peça que ele diligencie,
Porque hoje a situação está complicada, né? A justiça está abarrotada de processo. Nós temos um dos menores tribunais do país, menor do que o do Piauí, né? Creiam. E a quantidade de processos está uma coisa enorme. Então peça realmente a seu advogado aí que ele diligencie e certamente você vai ter uma posição favorável e proporcional ao que ele ganha e ao filho que você precisa sustentar. Anônimo na 3. Alô, boa tarde. Boa. Ô, irmãozinho, eu queria saber o seguinte, eu tenho um filho na rua, tem 14 anos, e minha família disse que não é meu, eu registrei de tudo. Aí a mãe também não deixa ver. Aí eu queria fazer o DNA e a mãe não aceita. Como é que eu tenho que proceder isso aí? Mas veja bem, se você já registrou, ele é seu. A essa altura não precisa de DNA. Mas ele quer a confirmação, de repente, para saber que ele é pai, tá na dúvida. Você acha o quê? Você acha o quê, Anônimo? Eu tenho dúvida, né? Mas aí você tem dúvida por quê? Porque não parece comigo, eu tô totalmente diferente e tudo. Tem que ver a questão aí, a gente tem que analisar a questão da prescrição. Agora a mãe não vê também, né? A mãe também não vê, não deixar ele ver é sério. Com certeza. Aí, querida Anônima, há muitos fatores a se levar em consideração. A prioristicamente, se você registrou, seja ou não seja seu, passou a ser seu. Porque você realizou o ato legal necessário para que aquela criança se torne seu filho. Então, seja ou não seja, você assumiu a paternidade, né? Então, é complicado aí, viu? Porque agora assumiu e a mãe não deixa ver. É uma anulação desse registro, precisa ver. Não, aí é outra história. Não deixa ver, a mãe tem que deixar ver, aí é uma questão de visita. Ele pode solicitar a regulamentação dessas visitas na justiça. Agora, eu tenho um filho na rua, ele começou dizendo, doutor, eu tenho um filho na rua. Irmãozinho, tem um filho na rua. Esse é perigoso. Esse é igual a Zé. Zé. Não, Zé é casado há mais de 30 anos, é um homem sério, fiel. Ali é. Carla, faz o seguinte, você manda para metrópoliserviço@radiometrópole.com.br, porque realmente pessoas com mais de 60 anos têm prioridade nos casos de atendimento da ANS. Aliás, não só da ANS, de todos os outros serviços. O próprio doutor Danilo Ribeiro já falou isso, que é gerente regional ANS Bahia e Sergipe, então tem que ter. Ou você vai lá, ou manda um e-mail, encaminho para ele, faça como você achar melhor. Agora, ficar esperando demais, não. Tem que ser julgado rapidamente. Dilson na 4. Doutor. Sim, Dilson. Boa tarde. Prazer falar com o senhor. Prazer meu, querido. Olha, eu quero tirar uma dúvida. Está tudo numa boa, mas essa dúvida está me atazanando. Eu conheci uma pessoa e tivemos uma filha. Resultado, convivi 10 anos. Nesses 10 anos eu tive uma loja num bom shopping. Compramos um duplex e se separamos numa boa. Minha filha hoje tem 19 anos de idade, faz faculdade, etc. E eu estou sabendo que ela vendeu esse dois patrimônios e pegou um patrimônio de R$480 mil. Porque ela achou, ela tem 4 carros, ela trabalha numa multinacional e tem muitos patrimônios, já conheci com muitos patrimônios. O que a gente construiu foi esses dois. Na hipótese dele, esses dois imóveis estavam no nome dela? Por a questão eu coloquei o nome dela. Ficou tudo em nome dela. Mas você é casado com outra pessoa? Eu convivi, não, só ela. Eu convivi com ela um período desses 10 anos. União estável. Então, eu saí numa boa. Mas ela vendeu esses dois patrimônios e daí pegou um maior. Minha dúvida é o seguinte, se um dia ela resolver conhecer uma pessoa e lapidar, tem como para preservar minha filha, tem como eu intervir juridicamente? Tem como você intervir, inclusive nessa venda, porque o que ocorre? Na união estável, a união estável, ela se configura como uma comunhão parcial de bens. Então, tudo aquilo que vocês adquiriram após o início dessa união estável, que no seu caso durou 10 anos, tem que ser dividido pelo casal, né? Então é algo que é metade seu, metade dela. Então nenhum dos dois, na realidade, poderia sair vendendo e utilizando 100% dos recursos sem a aprovação do outro. Então isso tem que ser, evidentemente, levantado judicialmente para que haja essa discussão.
Jamile Silva dá boa tarde pra gente. Meu noivo tem uma filha com guarda compartilhada. A mãe da menina não quer que eu tenha contato com ela. Se a gente morar junto, ela pode proibir que a menina conviva comigo? Eu trato a menina super bem. Inclusive, todo mundo fala que eu cuido melhor da menina do que a mãe. Não, Jamile Silva. É ciúme que ela tem a ex. Não pode, a mãe não pode impedir que a menina conviva com você dentro, evidentemente, das chamadas CNTP, condições normais de temperatura e pressão, né? Não pode haver nenhum tipo de mudança na guarda compartilhada que seu noivo tem, em virtude do fato dele ter contraído uma outra relação afetiva, no caso, com você. Então você tem que, não há o que alterar especificamente no caso, pelo fato dele estar com você. Cuide bem da menina, que ela não tem nada a ver com isso, e sejam felizes. Pois bem, amor é bom demais, amar é bom demais. Com certeza. Ô Paulo, na semana que vem, eu estou esperando somente a confirmação, mas o diretor de iluminação da Prefeitura de Salvador vem aqui no programa. Aí você pode fazer o questionamento que você está fazendo para mim aqui. E Carla, o e-mail é metropoliserviço@radiometrópole.com.br. Diva na 5 voltou e a gente vai para o intervalo comercial. Oi, Diva. Oi, Dina. Diga, olha, amor. você ficou uma pergunta, né, em relação à minha tia, não é minha. Infelizmente ela não pôde ligar porque ela fez a cirurgia na gengiva, então só ela escuta, tá? É assim, ela foi casada durante 23 anos e aí o marido dela sumiu, né, abandonou a casa. Então ela procurou o balcão da justiça, fez a dissolução de união estável e ele abriu mão da casa, depois de muito argumento do advogado. Aí ele deixou a casa. Só que este documento, ela não está conseguindo vender a casa, entendeu? Com este documento, porque estão dizendo que não é um documento válido. Então ela está com esse problema. E a outra pergunta é a seguinte, que ela sempre teve, ela estava sendo acompanhada porque ela tem vários problemas de saúde, depressão, tireoide, pressão alta, ela é cardíaca. Então ela estava no plano de saúde dele. E aí, de repente, ela foi cortada sem nenhuma justificativa, nada, entendeu? Ela chegou lá para fazer uma revisão da tireoide e aí foi informada que ela não fazia mais parte do plano. Então, aí até hoje ela está sem plano de saúde, sem condições de pagar um plano. Então, ela quer saber se ela pode pleitear na justiça um plano de saúde para que o marido possa vir, o ex-marido possa pagar ou incluí-la de novo, né, no plano da empresa. Então, essa dúvida que ela tem em relação a isso. Você fez perguntas aí importantíssimas, Diva. Porque, repare, é preciso entender que para que a união estável seja dissolvida, primeiro ela tem que ser reconhecida. No caso aí de sua tia, pelo que eu entendi, a união estável foi reconhecida e, consequentemente, esse bem que é a casa foi deixado para ela. Agora, isso são coisas diferentes. Aí entra o Instituto do Direito de Propriedade Civil. Então, o que é que ocorre? O instrumento hábil de transferência de um imóvel é a escritura pública, lavrada, e o devido registro dessa escritura. Então, se essa casa não tem escritura, porque é pelo que eu estou entendendo que você está colocando aí, ou não tem, não foi registrada essa escritura, aí tem que se verificar realmente qual é o documento. Aí você vai ter que provar, pode ser que se exija, pode ser que tenha uso capião, você possa requerer uso capião, enfim. Aí tem uma série de soluções oriundas disso. Com relação ao plano de saúde, o que importa é o seguinte: no momento em que for feita a dissolução da união estável na justiça, como você colocou aí, as partes têm que ler aquilo que estão assinando, né, Dina? O brasileiro tem que ter realmente o costume de contratar o advogado. Isso não é custo, isso é uma coisa que ao contrário, é investimento para garantir uma vida inteira. Então, o que é que ocorre? Se nesta dissolução não ficou a obrigação dele de pagar o plano de saúde para ela, então ele realmente pode retirar o nome dela do plano de saúde. Se isso ficou com ela, ele não tem mais obrigatoriedade de pagar esse plano de saúde. Então faz necessário verificar essa escritura de dissolução da sociedade
da união estável que ocorria entre os dois. E no próximo bloco nós vamos saber o que é união estável, lepo-lepo. Ah, não sabe que tem? E a dissolução dela? Daqui a pouco, depois do intervalo comercial, com o Dr. Cândido Sá. Até já. Voltamos a apresentar Metrópole Serviço. E hoje, conversando com o Dr. Cândido Sá, não é direito do consumidor, direito de família. Está aqui, ó, dando um show. E eu quero saber esse negócio de lepo-lepo. União estável, lepo-lepo. E tem, Ô, Dina, você é uma figura, viu, Dina? O senhor que me falou desse negócio aí, nem sabia. É dissolução eu não tenho casa, eu não tenho carro. Mas só gosta do lepo-lepo? Vamos dançar o lepo-lepo aqui. Piscirico arrasando, hein, Zé? Botando pra quebrar. Você sabe que eu tenho vontade de ir ao ensaio do Piscirico, nunca fui. É? Tenho vontade de... Né, Zé? Precisamos ir. Distrair um pouco. Eu mostrei para Márcio Vitor no dia do troféu do Deusmar o Vida da minha neta, das duas cantando lepo-lepo, você acabou de rir. Sim, aí, tem Não, a dissolução de união estável lepo-lepo é o seguinte, que a turma comenta, o povo está falando, é o seguinte, porque todo mundo pensa que a dissolução da união estável tem que ser na justiça, né? E muitas vezes vai à justiça, perde tempo e tem uma série de despesas, e isso não é necessário. Uma das formas de dissolução da união estável é a chamada forma natural. Consequentemente, o que é que ocorre? Se não existem filhos, não existe patrimônio, né? Você naturalmente pode simplesmente resolver encerrar aquela união estável, encerrar aquela constituição específica que corresponde a um casamento e ir cada um para o seu lado. Necessariamente não precisa ocupar a justiça com esse tipo de coisa. Então essa é a dissolução da união estável lepo-lepo. Vamos às perguntas, doutor? Correr um pouquinho, querida, né? Porque o tempo está quase acabando. Keila diz que a mãe dela faleceu, tem 7 anos. E de herdeiro só tem ela e a irmã. A sobrinha estava sem ter onde morar e pediu para ficar na casa da mãe. Aí ela reformou parte da casa e foi morar. Hoje ela brigou com a irmã e não está morando mais lá. Mas não desocupa a casa, porque diz que tem direito. A Keila tem 2 filhos, não mora lá e se sente prejudicada. Porque a irmã dela já tem uma casa no terreno e que era da prima, minha mãe, que seria minha sobrinha, não quer sair de lá. A prima dela. Eita, tá um bolo danado. Tá meio confusa essa pergunta. Entendi esse negócio, não entendi direito, não. Eu entendi que é a sobrinha que não é herdeira que está na então, casa. a sobrinha que não quer sair de lá da casa. Pronto. A sobrinha foi para casa. Não é herdeira, não tem mas ela fez melhorias. 2 filhas, né? Então ela está aí, provavelmente, correspondendo a um contrato de locação. Tem que se mover uma ação de despejo, infelizmente, apesar de ser um membro da família. Anônimo, o pai dele faleceu e deixou a mãe. Não eram casados e não deixou nenhum documento de união estável. Ele tem 9 irmãos, ele deixou 2 imóveis. Nenhum filho prova que é filho nos seus documentos por erros de cartório na época da idade da pedra lascada, diz ele. O que fazer para vender os imóveis? Um inventário? Não tem como provar. Não deixou nenhum documento de união estável. Bem, o que tem 9 ele pode irmãos. fazer é o seguinte: se houver uma relação aí consensual, que está falando aí que não tem problema nenhum entre os irmãos, não é? Pode simplesmente registrar isso numa escritura, minha gente. Não precisa burocratizar, não precisa complicar, não precisa ir à justiça. Busca uma escritura pública, registra especificamente a partilha nessa escritura e está tudo resolvido. Vai um imóvel para cada um. Ou vende o imóvel, divide o dinheiro entre todos, tudo registrado direitinho em cartório e está resolvido. Nita, doutor, uma ordem descumprida da Justiça de pensão alimentícia, a notificação não foi entregue. Que procedimento eu devo tomar? Uma ordem de quê? De pensão. Aí você tem que, a notificação não foi entregue. Consultar seu advogado, mas se a notificação não foi entregue, tem que se reiterar pedindo que o oficial de justiça faça isso. E não sendo cumprida, cabe pedido de prisão. Ricardo pergunta, doutor, com o falecimento de um filho, os avós podem ter a tutela dos netos? Pode. Robson Barros, a tia da minha mulher faleceu, mais de 85 anos, por 3 escleroses múltiplas. Ela tem muitos imóveis e posses, ela nunca teve filhos. O único parente vivo dela é o meu sogro, pai da minha esposa, que está muito velho também. De repente apareceu um testamento, passando para a empregada e o fisioterapeuta, a enfermeira e mais uma pessoa.
deixou os bens para essas pessoas. A pergunta é, a minha esposa tem algum direito? Robson, tem sim. O que acontece A aí? tia dele, a tia da mulher faleceu. É irmã do pai dela. Isso. Aí você tem que ver, porque a sucessão ela pode se dar de forma vertical ou colateral, né? Então, no caso aí especificamente, é o caso da sua esposa, né? Que é sobrinha, não é isso? Agora, o que você tem que verificar, que é o que está empatando especificamente, em existindo esse direito de sucessão, o testamento não pode contemplar 100% dos bens. E se você estiver desconfiando da falsidade desse testamento, que é o que a sua pergunta induz, você deve buscar realmente aí ingressar em juízo, pedindo a desconstituição do testamento, perícia. E aí, a partir do momento em que desconstitui-se esse testamento, você tem que se verificar na linha específica de herança quem é que vai ter o direito aos bens que foi dessa tia rica que você teve aí. Pois é, que o pai da mulher dele não teve direito a nada. Ana na linha 2. Oi, Ana. Alô? Oi. Boa tarde. Boa tarde, Ana. Eu quero tirar uma dúvida, na verdade, é para uma conhecida minha. Olha só, eu tenho a casa e ela cedeu a laje para a irmã dela, que estava sem condições no momento, para construir um quarto-sala. Ela aproveitou o espaço todo, fez um quarto-sala bem grande. Já tem uns 2 anos. Mas essa casa é herança do falecido, né? Ela é viúva. Então, e a irmã dela não quer sair da casa. Como ela deve fazer? Essa pergunta, Ana Rita, é muito comum, né? Isso é uma coisa que ocorre demais no brasileiro, porque o brasileiro, com seu coração bom e com a sua mania de não fazer nada especificamente de forma legal, com contrato, com tudo, fica criando essas situações que são situações de fato, que para depois dissolver é uma dor de cabeça, principalmente porque nesses casos sempre envolve família, né, Dina? É sempre um parente, é sempre uma irmã. Agora, o que ocorre é o seguinte, ela vai ter direito aos chamados, todos os benefícios que ela fez, né? Ou seja, ela construiu, você vai ter que efetivamente indenizar isso e requerer, evidentemente, a saída dela do imóvel. Agora você pode pedir, porque o imóvel é seu. Ângelo Rodrigues, dá boa tarde pra gente, diz que tem uma filha de 6 anos, a qual desde 1 ano e 6 meses mora comigo. Tudo dela, em termos de investimento, escola, saúde, etc., é comigo. Só que agora a mãe a pega todos os fins de semana, o que é bom em ponto, porque mantém o laço das duas. Porém, ela não deixa um fim de semana sequer para eu sair com a minha filha. Eu só tenho direito a pagar as contas? Pergunta ele. Não, Ângelo, de jeito nenhum. Aí você pode pedir uma regulamentação de visita. E aí, consequentemente, regulamentar essa visita, regulamentar Natal, férias, Dia das Crianças, tudo isso pode ser regulamentado via judicial através da regulamentação de visitas. Clarinha, e aí a gente vai se despedir. Oi, Clarinha. Oi, meu amor. Muito obrigado aí pelo espaço. Eu não tenho nenhuma pergunta de direito de família. Eu quero roubar um minutinho para pedir a atenção da CESP aqui de Lauro de Freitas, que venha recolher o lixo acumulado que ficou na praça após a limpeza que eles fizeram já tem 2 semanas. Essa praça fica localizada entre a Praia de Armação e a Praia de Ondina, aqui em Vilas do Atlântico. Eu já liguei para lá algumas vezes, outras vizinhas já ligaram, e o lixo está aqui todo embolado, não adianta limpar a praça e não recolher o lixo, não é mesmo? Claro que não. Eu quero fazer esse apelo. Muito obrigada, tá, pelo espaço aí, um beijo para você. Ô, Clarinha, tomara que eles tomem providências e tirem o lixo, né? Praça bonita tem que estar limpa para a criançada brincar, passear com os animais. Doutor Cândido, que sucesso, hein? Que olha, maravilha. muito bom, que bom. E já acabou? Acabou. Ô, rapaz. Peço desculpa às pessoas aqui que não tiveram essas perguntas lidas. Oi, Ivonete, você tem que mandar surreal@metro1.com.br, gata. Um beijo. Bom final de semana. Nina. Tudo de bom. Um beijo para a esposa. Obrigado, querida. Linda, charmosa. Maravilha. E segunda-feira a gente tem Procon aqui no Metrópole Serviço. Um beijo para todos vocês. Um ótimo final de semana, Zé. Obrigada por mais uma semana de parceria. E semana que vem
Semana curta, doutor Cândido de Sá. É verdade. É. Dina vai viajar, viu, Zé? Vou viajar com o senhor. Eu já sou. Vou viajar com o senhor. Vou viajar, vou nada. Um beijo pra vocês e até a segunda. Tchau, gente. Tá bom, querido.